Shalom. Amado, o som tá alto? Minha voz tá boa? Pode me dar um feedback, irmã? Irmã Cida, tá me ouvindo? Oh, Glória, e o som tá alto da música de fundo? Ah, que bom. Então vamos esperar o pessoal entrar. Eu entrei um pouquinho antes justamente para ajustar, né? Som, voz. E também porque eu sou meio inexperiente em Facebook, né? Então, eu uso mais o Instagram, então eu falei assim, deixa eu entrar antes. Graça e paz. Ah, que bom. Glória a Deus. Já tô aqui há um tempão já na presença do Senhor. Já até trouxe papel, que já chorei. Falei, oh Deus, como vai ser hoje? Oh, aleluia, Jesus. Santo, santo é teu nome, Senhor. Glorificado é teu nome, Jesus. Venha, Pai, com tua presença, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Santo, 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 santo é teu nome, Jesus. Shalom, shalom. Mais 4 minutinhos. Glória a Deus. Tô sentindo essa unção aqui. Como eu disse, né? A gente costuma dizer, já tô catarrada, já chorei, já me lancei aos pés do Senhor. Tinha falado com a pastora Valéria, se ela vai estar comigo? Ela falou, não, amada, você vai entrar lá na página e clica lá no link. Eu falei, misericórdia. Então eu falei, Deus, é contigo, vamos embora. Abracei Jesus aqui e fiquei aqui orando, clamando. Vamos deixar Deus agir, né? Deus ser Deus. Se eu ficar falando, eu vou começar a chorar de novo. Então eu tô me segurando, esperando aqui pra mim já são 00:30 praticamente, né? Já tomei meu cafezinho aqui para ficar acordada, né? Já são algumas noites sem dormir aqui, ouvindo as irmãs pregando. E aí eu falei, Jesus, mas vamos que vamos. É, Deus se faz presente, a unção é nítida, é forte. Aleluia, Jesus, santo é teu nome.
Eu estou em Pamplona, na Espanha. Aqui tá um friozinho básico. Aqui nós já terminou o verão, já estamos entrando no inverno. E até dezembro vai ficar bem frio. A gente já pega -4, -5. E aí, com o Brasil, são 5 horas de diferença. Mas é uma honra estar aqui com os irmãos. Ouvindo esses louvores, lembro da minha conversão. Ah, jovem, né? Eu te louvarei, meu bom Jesus. Graça e paz, Miriam. Ontem eu acompanhei a irmã que ministrou, que tremenda palavra. Tomei posse da parte que me cabia. Fiquei um pouco tensa, né? Porque ela falou, e eu vou falar lá em Lucas. Eu falei, opa, também vou falar em Lucas, misericórdia. Comecei a passar mal ontem já. Aí Deus foi tão lindo, né? Que ela falou alguns capítulos antes. Aleluia, glória a Deus. Creio que Deus vai falar comigo e com vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu já, como eu disse, né? Eu tava falando com a Cida, eu já chorei, já catarrei. Não vou dizer que não posso chorar de novo. Aleluia, Jesus. Bom, já são 19h30 aí no Brasil, então vamos orar? Senhor Deus maravilhoso, quero agradecer-te, Senhor Deus, por mais essa oportunidade de estarmos na Tua presença. Senhor, eu quero Te glorificar por quem Tu és, pelo que tens feito em nossas vidas. Senhor, eu Te louvo e Te bendigo, Senhor Deus, por tudo que o Senhor fez durante essa pandemia em nossas vidas, Senhor Deus. E hoje estamos aqui para contemplar e adorar o Teu nome. Senhor, não somos nada sem Ti, precisamos completamente de Ti, Senhor. Louvado seja Tu, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem provido em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem posto, Senhor Deus. Como podemos dizer, se temos uma mesa, porque o Senhor se faz presente. Ó, Senhor, eu agradeço, Senhor Deus, por sermos instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Agradeço a oportunidade que o Senhor está me dando através da vida do pastor Rogério e pastora Valéria. Agradeço por cada pessoa que já entrou, que vai entrar nessa live ainda hoje, por aqueles que irão assistir depois, Senhor. Eu louvo a Ti, Senhor Deus, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela cura, ela edifica, ela nos corrige, ela nos põe de pé, em nome de Jesus, Senhor Deus. Não somos nada sem a Tua palavra, Senhor Deus, e a Tua palavra também diz que nada volta vazia, Senhor Deus. Então eu creio que hoje, nesta noite, o Senhor está tomando a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, Senhor. A palavra vai abrir primeiramente para mim, para o meu coração, para o meu espírito, Senhor, e para os demais aqui comigo hoje, nesta noite, Senhor. Eu agradeço, Senhor Deus, por cada coração disposto e peço e clamo, Senhor, que o Senhor venha abrir o coração, a mente, o espírito de cada pessoa e que cada palavra que sai do meu lábio, Senhor Deus, que vem direto do Seu trono, possa encontrar pouso nos corações. Possa, Senhor Deus, de alguma forma especial, trazer mudança, trazer cura, trazer alento, Senhor, em nome do Senhor Jesus, trazer direção, discernimento, em nome do Senhor Jesus. Toma em Tuas mãos essa live, toma em Tuas mãos este congresso, Senhor. As irmãs que ainda vão ministrar, Senhor Deus, nos dias subsequentes, Senhor.
Não somos nada sem Ti. E que uma palavra case com a outra, Senhor Deus, fazendo um cordão, Senhor Deus, daquilo que o Senhor queria fazer neste congresso, em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Oh, pastora Cristine, que saudade! Oh, meu Deus, hoje não vai ser um dia fácil para ministrar, não. Ficar lendo, eu vou nem ficar lendo o nome das pessoas para não chorar, viu? Porque eu já estava aqui falando com a irmã Cida que eu já estava na presença de Deus chorando. Deus se faz presente, irmãos. E desde quando a pastora Valéria me chamou para ministrar neste congresso, eu disse assim: Deus, o Senhor me pôs na geladeira por um tempo, porque Deus me pediu uma consagração de 3 anos. E desde que eu vim para a Espanha, veio a pandemia, tudo, eu ministrei acho que umas 5 vezes. Essa deve ser a 6ª vez que eu estou ministrando a palavra. Não foi por falta de convite, muitos convites veio, mas o Senhor disse: não, filha, espera, filha, estou te preparando, filha, o tempo certo vai chegar, estou te lapidando, né, aparando algumas arestas. Aí quando a pastora Valéria mandou a mensagem, meu coração pulsou, eu falei: Deus, eu posso? Aí eu aceitei o convite, aí eu falei: pastora, qual é o tema para que eu possa ir buscar do Senhor? E aí ela falou o tema, né, do privilégio, né, o privilégio de ser uma mulher segundo o coração de Deus, né, e os desafios. Eu falei: uau, parece que é tudo que eu tô vivendo. Eu falei: amém, pastor, amém, né? Aí Deus me deu, eu falei assim: ponto, vou ministrar sobre tal pessoa. Já tava tudo pronto na minha cabeça, assim, tal. Só que aí foi chegando os dias, porque já faz praticamente um mês que a pastora fez o convite. Foi chegando os dias, o Senhor não deixou eu dormir, comecei a não dormir, comecei a sonhar, mudar a palavra. Eu falei: Deus, eu nunca falei sobre essa pessoa. Aí o Senhor: é sobre ela que você vai falar. Aí eu falei: ô Senhor da glória, também te amo, pastora. Aí eu falei: Senhor da glória, como eu faço isso? E aí ontem, ouvindo a live da irmã que ministrou, ontem, e aí ela falou assim: mas eu vou falar de uma mulher lá em Lucas. Meu coração gelou. Confesso pra vocês que a minha respiração parou. Eu falei: não pode ser. Aí, glória a Deus, que ela ministrou alguns capítulos antes. Eu falei: Deus tá nesse negócio, gente. Estamos no mesmo livro, não é? Um livro cheio de riqueza de detalhes. Eu falei: Deus tá nesse negócio. E Deus é lindo demais. Deus é lindo. Aos amigos que estão entrando, aos pastores aí que estão entrando, Shalom, pastora Juliana, que saudade de vocês. Ai, Érica, que Shalom. Olha, agora é a harpa de Davi que eu estou usando. Cada hora Deus dá um sinal para a gente fazer as coisas, não, amados? Vamos para a palavra, então. Deus me deu 2 textos. Primeiramente, eu quero que vocês deixem separado aí Romanos 5, de 1 a 5. Só que eu quero ler para vocês na versão, como se diz? Na Bíblia, a mensagem. Eu achei muito interessante a forma como eles colocaram. Romanos 5, de 1 a 5. Ao aceitar pela fé o que Deus sempre desejou para nós, consertar a nossa situação com Ele, torna-nos pronto para Ele. Alcançamos tudo isso com Deus por causa do nosso Senhor Jesus. Mais ainda, abrimos-nos para Deus e descobrimos ao mesmo tempo que Ele já se abriu para nós e nos achamos no lugar que Ele queria que estivéssemos, perante a graça e a glória de Deus, na presença dEle, expressando nosso louvor. Mais ainda, continuamos a expressar nosso louvor, mesmo que estejamos cheios de problemas, porque sabemos que os problemas podem desenvolver em nós paciência, e com a paciência, por sua vez, forja o aço, temperado de virtude.
mantendo-nos atentos quanto ao que Deus pretende fazer. Deste modo, passamos a ter esperança. Com essa expectativa, jamais nos sentiremos enganados. A verdade é que nem temos como reunir todas as vasilhas necessárias para encher com tudo que Deus generosamente derrama sobre nossa vida por meio do Espírito Santo. Amém, meus queridos? Guarde esta parte da palavra que fala sobre fé, esperança, paciência, porque tem a ver com a palavra que eu vou ministrar. Amém? Então agora nós vamos lá para Lucas 13, de 10 a 13. Amém? Vou ler a palavra então. Jesus estava ensinando numa sinagoga. Havia ali uma mulher tão encurvada pela artrite que não podia sequer olhar para cima. Ela era afligida por aquela doença havia 18 anos. E Jesus disse a ela: mulher, você está livre. Impôs as mãos sobre ela e ela ficou boa na hora, dando glória a Deus. Amém, meus queridos? Que palavra, não? Que o Senhor nos trouxe. E eu quero começar a destrinchar com vocês, versículo por versículo. O que me chama a atenção desse costume da época era que Jesus sempre estava na sinagoga ministrando, né? Falando da palavra, né? Que na verdade a palavra era ele, né? E a Bíblia também nos revela em João 1:1 que ele é a palavra. Em Apocalipse 19:13 diz que seu nome é a palavra de Deus, ou seja, quando ele ensinava no sábado, ensinava sobre ele mesmo, de uma forma ou de outra. Agora eu quero que vocês imaginem comigo, pois tudo se resume nele, sendo assim, as pessoas que escutavam falar a palavra no sábado, além de escutar, via ela na sua frente. Olha quão maravilhoso devia ser, gente. Porque ele falava a palavra, ele era a palavra. Imagina aquele homem falando e ele sendo tudo isso, e você vendo tudo isso, contemplando. Eu fico imaginando que, tipo assim, se ele evangelizasse, as pessoas aceitariam. Se ele falar sobre cura, todo mundo estaria curado. Tá entendendo? Se ele fosse falar uma palavra de expulsão de demônio, todo mundo estava liberto. Num piscar de olhos, porque ele era tudo, ele podia tudo. Como seria bom se Jesus estivesse agora aqui, junto com a gente, assim, em carne e osso, amém? Ele está em espírito, mas em carne e osso. Não seria maravilhoso? Quanta honra! Eu acho que... eu não sei se eu choraria, gritaria, se eu ficaria igual aquela mulher pecadora de ontem, lá chorando aos pés do Senhor, clamando, dizendo santo, santo, santo. Não sei. Ninguém pode, eu acho que, mensurar o que seria de nós estar frente a frente com Ele, não é? Nós aprendemos, ouvimos falar, mas estar frente a frente com Ele acho que é algo inexplicável, não é? É estar diante do trono, né? No Santo dos Santos e não querer mais sair de lá. Joga a chave fora e me deixa lá, Senhor. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Santifica-os na verdade da tua palavra, que é a verdade. João 17:17. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. O contexto dessa mulher no verso 11. A doença pode até ser um resultado de uma causa física, amém? Ou pode ser um golpe do juízo de Deus, assim como ele fez com o filho de Davi e a mulher de Urias, né? E lá em 2 Samuel 12:15. Ou pode ser uma opressão mesmo, uma opressão demoníaca. Diz que esta mulher que Cristo curou tinha um espírito de enfermidade. Deixa eu fazer um adendo aqui. Naquela época, qualquer sintoma, qualquer coisa
assim como era o costume da sinagoga, se você era cego, você tinha um espírito de cegueira. Se você era surdo, você tinha um espírito de surdez. Então era uma linguagem da época também. Não estou dizendo que ela não era oprimida pelo demônio, amém? Mas a linguagem que a Bíblia nos traz é que ela tinha um espírito de enfermidade. Então era algo assim que, não é um espírito. Amém, irmãos? Às vezes nós temos que saber interpretar também a palavra do Senhor. Então, ela estava doente, né? Podia ser uma artrite, podia ser uma artrose, podia ser uma escoliose. Lucas, que era tão cheio de detalhes, não deu tanto detalhes assim, mas podia ser qualquer coisa na vida dessa mulher. E ela foi encurvando, encurvando, encurvando. E ela ficou assim durante 18 anos. E também eu anotei aqui no meu texto que isso não quer dizer que ela era uma mulher dada a vício ou que ela era uma mulher que fazia alguma coisa errada no seu cotidiano. Ao contrário disso, no verso 16 diz que ela era filha de Abraão, assim como eu e você. Somos filha de Abraão. Então, quando Jesus frisa isso, filha de Abraão, ele nos deixa claro que ela era uma mulher fiel a Deus. Que ela era uma mulher que ia diante do Senhor com sinceridade, com o coração aberto. Amém? Querendo dizer certamente que era uma serva de Deus. Convém nos despertar e repreender esse poder satânico de Deus para nos libertar, como libertou essa mulher encurvada. Deixa eu pegar outro gancho aqui. Ela andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Passaram 18 longos anos presa nessa posição pelo poder do inimigo. E o interessante é de interesse, né, de Satanás encurvar a cada um de nós a vontade e os pensamentos deste mundo, dos homens. E essa mulher não podia absolutamente olhar para cima, né? Ela não podia simplesmente declarar o Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quantas pessoas andam tão encurvadas pelo poder do inimigo que não podem olhar para o céu e andam dia após dia fitando, né, o que é terrestre. Digamos assim, que ela podia conhecer da casa dela até a sinagoga, ela sabia os buracos que tinha na rua, ela sabia a cor do sapato, o tamanho do sapato de cada pessoa, porque é o que ela podia ver, é o que ela conhecia. Ela não olhava nos olhos de ninguém. E naquela época sabemos que quando uma pessoa era doente ou tinha um problema físico, ela era isolada, ela era repudiada, ninguém chegava perto. É porque se ela possuía um espírito de enfermidade, isso pegava. Imagina como era viver na pele dessa mulher. Imagina os pensamentos que passavam na cabeça dela. Às vezes, eu fico conjecturando comigo mesmo, eu fico assim... Parece que eu entro na pessoa assim, sabe? Assim, eu fico imaginando a dor de ninguém conversar. Ninguém olhar para ela. O que esse texto diz, né? Que ela andava encurvada há 18 anos com uma árvore torta e já velha. Não podia mais se aplumar, ela não podia se arrumar, né? Mesmo que ela passasse o batom, quem é que ia ver? Se ela colocasse um brinco, alguma coisa, quem ia ver, quem ia notar? Era alguém que não era vista, que não era percebida. Tem noção que é viver assim? Né? Como diz algumas canções, né? Sozinho no meio da multidão. Era assim que essa mulher estava. Andar encurvado é olhar para as coisas terrestres. Os desejos terrenos às vezes tornam os lugares importantes em nossas vidas. Porém, fazendo isso, esquecemos do que é essencial. Não adianta você ter o que é importante se o essencial está longe. Não adianta você ter um carro de luxo se Cristo está longe. Não adianta você ter um cargo de destaque em uma empresa se Cristo está longe. Quando colocamos o essencial de nossas vidas, as coisas importantes vêm automaticamente. Mateus 6,33. Deixa eu fazer um adendo aqui para vocês. Quando Deus me deu essa palavra, Deus mostrou a minha vida. Por muitos anos eu fui essa mulher encurvada.
eu era muito bem profissionalmente, trabalhava numa multinacional, eu tinha um cargo de confiança, né? Eu era uma das segundas abaixo do diretor da empresa, eu ganhava muito bem. O pastor Dagoberto também era meu chefe na época, né? E aí nos casamos, veio os filhos, né? E eu não parei de trabalhar. Caio nasceu, com 3 meses já pus ele na escolinha e voltei a trabalhar. Depois veio a Lana, com 1 semana, e olha que foram 2 cesarianas. Com 1 semana que minha filha nasceu, eu voltei a trabalhar. Eu só fui, tirei os pontos da cesárea e fui no dia seguinte trabalhar. A empresa precisava e eu fui. E a minha vida era só trabalho, trabalho, trabalho. Eu acordava às 5 horas da manhã, chegava meia-noite, 2 horas da manhã, só via meus filhos dormindo. Só que quando você vem de um lar disfuncional, o que você aprende, né? Que é o que eu tinha me ensinado, não depender de homem, que eu tinha que trabalhar, ser alguém, que eu tinha que ser forte, né? Que eu não tinha tempo para chorar, e sair de férias é coisa para fraco. Então, eu era escrava do sistema desse mundo. Eu andava em altas rodas, conhecia todas as grandes marcas de bolsas, sapatos, perfumes. Essa era a minha vida, né? Grandes restaurantes, né? Cozinhar para quê? Vou comer no restaurante. Eu vivia encurvada. Então, eu tinha tudo, né? Eu tinha marido, uma família, eu tinha um bom emprego, só que, ao mesmo tempo, eu podia ser uma excelente profissional. E nos finais de semana, eu passava dentro da igreja, porque eu tinha que ensaiar, eu tinha que cantar, eu tinha que ajudar em tal departamento, não sei o quê. Eu ocupava todo o meu tempo e os meus filhos não tinham nada da mãe. Então, aquilo que me fez falta na infância, a ausência de meus pais, porque logo cedo eu fui trabalhar em casa de família, eu fiz a mesma coisa com os meus filhos. Eu estava presente, né, na minha cabeça, não abandonei meus filhos, eu tô ali, eu tô com eles. Só que eu não era uma mãe presente, eu era uma mãe ausente. Então, os meus filhos tinham a cara da babá, tinha a cara do motorista que levava eles para a escola, tinha a cara do tio da escola, sabe? Menos a cara de papai e mamãe. Um dia meu pastor disse assim: filha, deixa eu falar uma coisa, né? Minha apóstola que já está no céu. Ele falava assim, eu falei com a Tereza e eu falei aqui para ela que eu estou orando para Deus fechar as portas para você. Como assim? Como assim, apóstolo? Por que o senhor está fazendo isso comigo? Ele falou: filha, seus filhos têm que ter cara de mamãe e papai. Não tem que ter cara de vovô, vovó, titia, empregada, papagaio. Seus filhos não são retalho. Aquilo eu fiquei na minha cabeça. Como assim meus filhos não são retalho? Do que ele está falando? Levei um tempo para assimilar a situação. Mas o que aconteceu? Deu 6 meses, Deus fechou as portas para mim. Gente, pensa. Eu não sabia fazer outra coisa na minha vida, a não ser trabalhar. Eu não sabia. E aí começou a minha vida, a minha lapidação com o Senhor. Foi fácil desencurvar? Não foi. Foram noites de choro, noites que pensei em desistir do meu casamento. Algumas pessoas que estão aí na live acompanharam algumas coisas, né, da minha mudança, minha transformação, de quem eu era e para quem eu fui, né, de empresária. Até quando eu cheguei ao pastorado também, eu achava interessante quando eu via alguém falando assim: Deus, eu dei a minha empresa porque Deus falou assim, dê a sua empresa, porque agora você vai trabalhar para mim. Eu falei, meu Deus, que loucura, nunca que eu vou fazer isso. Falava assim, eu falava desse jeito, gente, olha que coisa. Hoje eu tô aqui, né?
Hoje eu não tenho funcionária, eu que faço tudo, limpo, lavo, passo, cozinho. Mas o importante, eu tenho os meus filhos. Não é tarde para nada. Com 15 anos, eu olhei nos olhos do meu filho e pedi perdão pela minha ausência, pela minha autoridade excessiva, porque eu achava que ser mãe era eles obedecerem sem questionar, né? Sem poder ensinar, explicar. E no tempo que eu dirigi a igreja, aprendi muita coisa com as minhas filhas aí espirituais. Aprendi a olhar nos olhos, né? A comunhão da mesa, né? Na OCJ, a gente sempre costumava ter aqueles almoços maravilhosos, né? E na comunhão da mesa. E ali Deus já começou a lapidar o que é estar sentado numa mesa, olhar para o seu filho e conhecer pelo olhar. Olhar e pelo andar do seu filho, você sabe se o filho está bem, se não está. Deus vai lapidando, vai ensinando. No sentar na mesa, eu entendi que eu ainda tinha que ser lapidado como esposa. Não é que eu era porque eu brigava com meu esposo. Não, não era isso. A questão é que quando a gente medita em Provérbios 31, você aprende que ela é uma mulher que ela cuida do essencial, do que é importante, né? Ela levanta de madrugada, faz a comida e depois dá ordem para as suas funcionárias. E muitas vezes eu negligenciei essa parte importante da minha casa. E hoje eu escuto, porque papai cozinha muito bem. Para quem conhece o pastor Dagoberto, ele cozinha maravilhosamente bem. Mas hoje meus filhos falam assim, papai, na boa, mas eu gosto mais do arroz da mamãe. Gente, olha, são pequenas coisas, mas que eu precisava estar presente na vida da minha filha, pelos momentos difíceis que ela passou. Quem conhece a minha filha acha que ela é uma menina grande, forte, bonita, mas a minha filha precisou de psicólogo, porque no fundo ela tinha medos, e esse jeitão forte, grande dela andar, falar, é nada mais que uma capa que foi criada para se fazer de forte. No fundo é uma menina frágil que ainda precisava do colo, e eu só pude ver isso estando presente na vida dela. Então, essa palavra, quando Deus pediu para ministrar, eu falei, Deus, como eu vou ministrar isso? E Deus falou, você, simplesmente você. E eu falei, Deus, eu vou falar de mim. Aí Deus falou, tu vai falar de ti. Então eu aprendi a servir o meu esposo. Eu aprendi que quando eu sirvo o meu marido, eu sirvo a Deus, porque eu faço por ele como se eu estivesse fazendo a Deus, porque eu amo Deus. Eu sempre pedi para Deus, eu quero ter um coração segundo o teu coração, eu quero enxergar com os teus olhos, ouvir com os teus ouvidos. E aí Deus fala, então filho, estou te dando uma oportunidade. Aí hoje eu vejo o quanto é prazeroso correr atrás de uma receita na internet para fazer. Meu filho teve um tempo que foi vegano e eu tive que fazer isso, né? Conhecer pratos veganos. Gente, aprendi a fazer prato até com casca de banana. Hoje eu não jogo mais nada fora, eu aproveito tudo, faço cada tipo de chá aqui, que só Jesus na minha vida. E o Senhor foi acrescentando. E aí nisso foi a mudança, foi acontecendo, foi vindo, e ela foi gradual. Hoje, se falar assim, bater na minha porta, olha, Tânia, tem uma oportunidade para você em tal empresa, eu vou dizer, não, meu querido, não. Não, porque hoje o Senhor transformou-me na Tânia que Ele projetou para eu ser desde o começo. Só que o mundo, as circunstâncias, desde a primeira infância, foram me encurvando, foram me deixando rígida a ponto de não acreditar, de não enxergar, de não ver, a ponto de que, para me ver a minha fé se manifesta, primeiro eu tinha que ver o milagre de Deus. Sendo que a Bíblia diz que primeiro você tem que ver a manifestação da sua fé, para que Deus depois haja, assim como Ele fez com esta mulher. Essa mulher tinha o hábito de ir à sinagoga aos sábados, era algo habitual naquela época, já que não podia fazer nada pelo seu físico, ela cuidava de seu espírito, o mantendo alimentado com a palavra. Olha isso,
Eu disse para vocês que eu trabalhava a semana toda e o final de semana eu passava na igreja. A minha linguagem de amor, a minha linguagem de fé no Senhor era serviço. Eu achava que se eu desse o melhor de mim para Deus, Deus estaria contente comigo. A minha identidade estava distorcida. Deus não quer um servo, Deus quer filhos. Nós somos filhos. A gente não obedece a Deus como deve ser obedecido porque não nos reconhecemos como filho. Quando a gente vem de um lar disfuncional, você não tem parâmetro do que é paternidade. É difícil para muitas pessoas. Eu sei porque eu senti isso na minha pele. É muito difícil você entender certas palavras quando os pastores pregam, né? Que Deus é o teu pai. Aí você fala, o que é isso? O que é isso? Como assim? Como é que você vai obedecer algo que você não conhece? Como você vai respeitar algo que você não entende? Então, isso é um posicionamento. Eu tomei esse posicionamento. Deus é meu pai, Ele sempre esteve comigo. Que por toda a situação difícil, desde a minha infância, Deus nunca me deixou só. E isso eu tinha certeza, mas aquilo foi brotando, foi crescendo dentro de mim. E é tão forte isso, irmãos. Muitos de nós temos a identidade distorcida. Quando você é filho, você honra. Quando você é filho, você obedece. Quando você é filho, você ama. Meu pastor dizia isso para mim e para o Dagoberto. Ele falava, vocês têm que aprender a ser filhos. Aí eu, mas do que ele está falando? É assim que a gente faz. Sempre, do que ele está falando? Aí começa a busca. Só que Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele não permite que nenhum filho seu saia fora do aprisco. No sentido de que, se Ele tem um propósito na sua vida, Ele vai te ajudar. Só não acontece se você não permitir. Se a sua teimosia te encurvar tanto que não te permite ver. Sabe o que eu acho interessante? No hebraico, a palavra Dalet significa porta. A porta, ela toca ao chão. Quando a gente ouve uma palavra profética que diz assim, ó, eis que abrirei uma porta para ti. Deus está falando deste mundo que vivemos e está abrindo uma porta física para você. Mas quando você ouve, abrirei as janelas dos céus. A janela, ela está elevada, ela flutua. Por isso que essa mulher encurvada, ela não contemplava a janela, ela estava encurvada. Ela nunca ia contemplar o batente lá em cima. Ela precisava da intervenção do Senhor. E quando a janela se abre, é quando o milagre acontece. É quando a porta representa o que nós podemos fazer também. Mas a janela, só Deus pode abrir. Só Deus. E nós só podemos esperar. Confiar. Assim como ali no começo, lá em Romanos. Por isso que eu falei, guarda essa palavra, porque tem a ver. As duas palavras se ligam. Essa mulher tinha uma fé. Ela ia todos os sábados à sinagoga, independente da sua situação, com dor ou não. Ainda que as pessoas não olhassem para ela, ainda que o chefe da sinagoga fizesse com que ela fosse só um objeto, algo transparente, invisível. Ali, ela estava, porque ela cria na palavra. Ela não deixou de ir. Hoje, o que a gente faz? Ai, eu tô com dor, não vou pra igreja não. Ai, o pastor nem me deixa louvar. Poxa, eu quero trabalhar no tal departamento, o pastor não me deixa. Queridos, você vai pra igreja para agradar homens? Ou para louvar o Senhor? Eu volto a dizer, eu fui essa mulher encurvada. Quantas vezes eu não fui na igreja esperando que o pastor me elogiasse? No começo da minha conversão, era assim. Se o pastor não me elogiasse, alguma coisa estou fazendo de errado. Como eu disse, minha linguagem de amor era serviço. Não era adorar o Senhor. Né? É que a gente fala, né? Pudera eu ter meus 18 anos com o conhecimento que eu tenho hoje. Nossa,
Seria tão diferente. São 18 anos subindo ao templo. Quem sabe ela começou a jornada com bastante vigor. Mas depois de 18 anos, eu acho que ela já estava cansada, né? Eu acho que ela já tinha aceitado a condição dela. Eu acho que ela já achava assim, vou morrer assim. Não tem pra mim, não há mais o que fazer, né? Se Deus quer que eu seja assim, é assim que eu vou ser. Eu acho que é assim que essa mulher pensava. Aí, note bem, os planos e sonhos nossos, quando são adiados, não, né, nas nossas frustrações, porque ficamos frustrados, não quer dizer, não são somente frustrações, é alinhamento para conhecermos o Senhor como verdadeiramente Ele é. Quando nossos planos são frustrados, o nosso posicionamento pode travar ou destravar nosso futuro para vermos ou não os planos de Deus para nós. Quando você se frustra ou quando Deus diz não a algo que você quer, você tem duas opções. Ou você crê, lá em Jeremias 29:11, que diz, bem sei eu os planos que tem para ti, de fazer bem e não mal. Ou você simplesmente fala, Deus, não dá, o Senhor não me ouve. É o seu posicionamento, como dessa mulher. Ela não deixou de ir à sinagoga, ela não deixou de alimentar o seu espírito, independente da sua condição. Você determina. A irmã disse bem ontem, tem situações que você que faz, não é o demônio que está atrapalhando, é você que não tem um posicionamento. Quando ela falou aquilo, eu fiquei pensando, gente, ela está entrando na minha palavra. Eu falei, glória a Deus por isso, porque o Senhor está falando, né? Começou a ler a Bíblia, aí está cansada. Ao longo do tempo, foi se encurvando, foi perdendo a vontade, aí a Bíblia ficou fechada, aí você prefere só apertar o botãozinho do celular e só ficar ouvindo o que as pastoras dizem, né? A pastora busca, né? Como a irmã falou, né? Numa live que eu vi esses dias, você acostumou a terceirizar aquilo que você tem que fazer com o Senhor. Deus quer ouvir você, Deus quer sentir você, Deus tem saudade de você. E o que você está fazendo? Você está terceirizando aquilo que é para você fazer, né? Você acorda, levanta e fica esperando que alguém olhe para você, que tal pastor traga a revelação, só que a pessoa está buscando. E você? Essa palavra é para mim e para você. Às vezes acontece, a gente realmente está cansado. Tem dia que eu tenho dores, né? Eu tenho dores na articulação, mas eu creio que já sou curado, sabe por quê? Porque a medicina diz na minha realidade que você tem crise sazonal de artrose, artrite, sei lá, Deus como fala, né? Mas aqui, ó, essa palavra diz, né? Ela diz que a verdade da minha vida, Ele já levou minha enfermidade na cruz. A minha realidade hoje, de um lado o médico diz isso, mas Deus diz que Ele levou. Amém? Se eu não crer nisso, como é que eu levanto da cama? Como é que eu cuido da família que Deus me deu? Como é que eu cuido do meu coração, do meu espírito? Como eu posso olhar para os meus filhos, falar para ele, Deus te ama, confia, se eu mesmo não demonstro isso? A palavra de Deus diz, ensina os teus filhos no caminho que devem andar. Eu só ensino quando eu estou andando nele. É pelo exemplo, não é de muito falar. É eles vendo. Hoje nós temos uma loja aqui na Espanha de doces. Aí ele chegar e falou, nossa mãe, como está bonita. Eu falei, puxa, só pus uma blusinha mais escura, né? Normalmente, né, eu gosto muito de preto. Eu falei, nossa mãe, como está bonita. Eu assim, né? Isso há 2 horas atrás. Eu assim, né? Com a mão gelada, nervosa. Porque uma coisa é você pregar na sua igreja, outra coisa é pregar na igreja do pastor Rogério, né? É outro rebanho. Né? Eu tenho que tomar cuidado com as palavras para não ofender ninguém. Ainda que Deus às vezes queira dar umas palmadinhas, a gente vai, Deus me ajuda, me pondera. Não é verdade? E eu aprendi, né, com o pastor Rogério, a pastora Valéria, com vários pastores que estão aqui, algumas pessoas que eu já vi aqui entrando, que eu conheço,
Eu aprendi muito com cada pessoa nessa minha caminhada, nessa minha lapidação. Aprendi a ser humilde, aprendi, não que eu não fosse nem, mas a ser mais ainda. Aprendi a ser amiga, mãe, companheira, aprendi a ter a submissão, sabe? A pastora Marta é uma mulher sensacional, não tem assim explicação. Às vezes, quando eu penso assim, em querer falar alguma coisa, eu fico, não, se a pastora Marta consegue, eu também consigo. Exemplos de dedicação, de pessoas que buscam, sabe? Mulheres de oração. A gente aprende, sabe? Aprende, né? Eu tive poucas oportunidades de conversar com o pastor Rogério nos cafés de pastores, né? Mas foram conversas sensacionais, né? A pastora Valéria, gente, eu acho que ela pastora bonita demais, gente. Como é bonita essa pastora. Meu Deus do céu. Eu falei, o pastor Rogério, assim, deve ter orado muito para conseguir ela. Vamos lá. Verso 12. Jesus chamou-a a si. Presta atenção. Jesus chamou-a. Quando ninguém viu aquela mulher, quando ninguém tá vendo, nem eu, nem você, o Pai tá vendo. Ele tá acompanhando. Ele tá escutando. O Pai tá vendo. Você não precisa de mais nada, queridos. Deus está nos vendo, está agora nos vendo. Eu, você, está contemplando. O Pai está vendo. E ele agiu de compaixão com ela. E chama a mulher para vir, né? O interessante é que partiu que ele chamou. Não existe referência que aquela mulher conhecia a figura de Cristo. Essa passagem da Bíblia não nos deixa claro isso. Porém, mesmo assim, aquele homem ensinava e havia. Deus parou o que ele estava fazendo naquela hora na sinagoga e chamou ela à frente. E disse para ela, ele sempre contempla o nosso sofrimento, no sentido de sentir prazer nele, mas sim de que tudo acontece em sua vida, ele observa bem de perto. E foi assim com o cego Batimeu em Jericó, com o paralítico no tanque de Betesda, com a mulher pecadora, com o coxo na Porta Formosa. O texto é tão enfático, diz que Jesus viu ela antes de chamar. Sabe o que acontece? O que Deus me mostra? Jesus olhou a nossa necessidade. Ele olhou a necessidade dela. Ela tinha um coração grato, ela tinha fé, ela estava lá na sinagoga buscando, olhando, mas ela tinha uma necessidade. Assim como eu e você, nós temos nossas fraquezas. A palavra diz que diga ao fraco eu sou forte. Mas nós temos nossas necessidades. Muitas vezes a gente não sai gritando, não sai falando, a gente chora em silêncio. A gente olha pro tempo assim, ó. Você vê o mundo assim passando e você fica ali com o Senhor. Senhor, mas e eu? O que eu faço agora? Nós temos nossa necessidade, seja de um abraço do Senhor, seja de uma mão amiga, seja financeiramente, seja de uma doença. Sabe o que eu aprendi, gente, que me ajudou muito? Eu como todo dia de manhã ovo mexido com açafrão. Isso melhorou muito. Já faz acho que uns 3, 4 meses que eu não sei que é tomar um remédio para dor nas minhas articulações. Porque o açafrão é naturalmente anti-inflamatório. A cura. Deus deixou tudo. E a gente não usa. Sabe? Porque é mais fácil na farmácia, no médico, pegar um remédio e tomar uma injeção, do que você se prevenir com coisas naturais. Deus é tão lindo que a palavra de Deus diz em Provérbios que a sabedoria grita às portas da cidade. A gente que não ouve. A gente não ouve. A gente não quer ouvir, a gente quer o caminho mais fácil. O fast food. Não é assim? Mas com Cristo não é esse caminho. Com Cristo a gente tem que
andar um longo caminho. E é no caminho que o Senhor vai te apresentando as oportunidades, as pessoas, vai te dando novas comunhões. É no caminho que você vai se lapidando, é no caminho que você vai crescendo, é no caminho que você vai se curando e curando outras pessoas, porque Jesus te usa como exemplo. Amém? Deixa eu voltar aqui pro texto, Jesus. Aí Deus diz aqui no versos 12: está livre da tua enfermidade. Olha que forte. Eu tomo essa parte para minha vida. Está livre da tua enfermidade. Eu tomo posse disso. Porque, como eu li lá em Romanos, a palavra de Deus é a verdade, lembra? Né? Vou pegar aqui de novo para vocês. Opa. Sou muito boa, né, gente? Quando fica nervosa, então, fica melhor ainda. Romanos 5. Vamos lá. Mas ainda há muito mais. Continuamos a expressar nosso louvor. Mesmo que sejamos cheios de problemas, porque sabemos que os problemas podem desenvolver em nós paciência, e com a paciência, por sua vez, forja o aço temperado da virtude, mantendo-nos atentos quanto ao que Deus pretende fazer. Deste modo, passamos a ter esperança. Com essa expectativa, jamais nos sentiremos enganados. A verdade é que nem temos como reunir todas as vasilhas necessárias para encher tudo que Deus generosamente derrama sobre nossa vida por meio do Espírito Santo. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. A palavra de Deus também diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Eu sempre disse que à meia-noite o Senhor está derramando ali, ó. Né? Porque o Senhor dá aos seus enquanto dorme. Está descendo todos os dias. Aí quando você acorda, você já levanta agradecendo. Porque as suas vasilhas não são suficientes para receber tudo que o Senhor está derramando. Não é. Aí a pergunta que fica, o que nós temos feito com toda a graça que temos recebido todos os dias, porque ela se renova todo dia. Está livre da tua enfermidade. No grego se diz, estás desatada. Uma indicação de libertação, é um ato consumado. Olha isso, gente. Se a palavra de Deus ela é viva e eficaz, essa parte do versos 12 está falando para mim e para você. Está livre, está desatada. Ande, se levante. Eu hoje te abençoo, está consumado. Consumei na cruz. Tetelestai. E o que nós temos feito com isso? O que nós temos feito? Por isso que às vezes eu falo, eu estava aqui chorando e continuei chorando. E pôs a sua mão sobre ela e logo se endireitou. Quando Jesus chamou a mulher encurvada, apesar de seu próprio corpo ficar voltado sobre si e sem poder se aprumar, imagine, voltado sobre si, ela só enxergava o joelho dela. De forma alguma, ela conseguiu passar do lugar que ocupava na sinagoga até onde Jesus estava. Ninguém podia encostar nela, né? Afinal de contas, o espírito de enfermidade podia passar. E quando ele lhe impôs as mãos e proferiu a palavra, mulher, está livre da tua enfermidade, vigor e força entraram neste vulto deformado, até ela ficar em pé, aprumada, como qualquer pessoa normal. E ela pôde olhar para os céus e dizer, leve os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Ela adorou o Senhor. Instantaneamente, ela pôs sua fé em ação antes de Jesus impor-lhe as mãos. Estava já curada, restava somente Jesus levá-la à própria manifestação de cura. Muitas pessoas não recebem a bênção de Deus porque esperam primeiramente uma manifestação da presença e poder de Deus que possam perceber pelos sentidos físicos. Eu disse no começo que eu fui essa mulher encurvada. Eu precisava ver a manifestação no físico para depois pôr minha fé em ação. Isso não é fé. A fé é o firme fundamento da coisa que não se vê, mas se crê. Primeiro eu creio
Moisés, quando Miriam, né, se rebelou lá em Êxodos, e Deus colocou lepra em Miriam, Moisés fez uma oração muito curta, né? Senhor, cura, né? Em hebraico ele diz, Elá refa nalá. Eu costumo, quando às vezes o Dagoberto não tá bem, eu fico lá, Elá refa nalô. Oração curta e sincera. E quando eu tô com dor, eu fico, Elá refa nali. E vou fazer minhas coisas. Primeiro eu pus a minha fé. Eu orei, eu pus diante de Deus. Se Deus curar, Ele é Deus. Se Deus não curar, Ele vai continuar sendo Deus. Se essa dor é para minha edificação e para honra e glória do louvor do Senhor, eis-me aqui, Pai. Aqui na Espanha eu passei por 2 cirurgias. Uma delas, eu quase perdi esse dedo aqui. É até chato ficar mostrando, né? Tem uma cicatriz aqui, ó. Tá vendo? Ela ainda tá acabando de cicatrizar. Por 1 milímetro. Eu não cortei o tendão. E o médico disse, foi dia 22 de dezembro do ano passado. E o médico disse pra mim, senhora, a senhora teve um milagre de Navidad. E eu assim pra cara dele. E o engraçado é que eu passei por 2 médicos antes. E aí eu falava assim pro médico, ué, mas você não é médico? Costura-me. Só que aqui costurar é outra coisa. Aqui significa coser, né? Aí, fazendo a ficha médica, né? Os King Kong a gente paga. Ele falou assim, a senhora é surda? Eu, como surda? Estou falando contigo. Surda aqui é canhota. Né? Eu só quis dar um adendo aqui que a gente paga King Kong. A gente não sabe tudo nessa vida. Amém? E isso é outra coisa também que eu queria falar aqui. O Senhor me trouxe a memória. Antes de eu conhecer Jesus, eu era jovenzinha ainda. Lá dos meus 12, 13 anos. Aquela idade que a gente sonha, né? Com o príncipe encantado, vindo no cavaleiro, né? No cavalo branco. E eu vi os filmes, né? Aqui dos castelos, tá? Eu falava, como eu queria morar num lugar como esse, não sei o quê. E todos os meus sonhos, aquela projeção de eu trabalhar muito, conseguir dinheiro, não sei o quê, por quê? Porque eu queria conhecer esses castelos. Amém? Aí o que Deus faz? Deus, ele é tão lindo, gente, mas ele é tão lindo. Ele foi me moldando, ele foi tirando aqui, tirando ali. Antes de eu vir pra cá, eu fui dando minhas coisas. Eu fui dando. Fui distribuindo, abri meus armários assim, fui distribuindo as minhas panelas, minhas tapoé, sabe assim? E eu fui dando, e o Senhor falava pra mim assim, filha, eu quero que você só tenha o necessário. Então eu fui dando. Né? E as pessoas acho que pensaram, a pastora Tânia ficou louca. E fui indo. E eu falava pro Dagoberto, você não tá usando terno, dá seus ternos. E fui indo. E assim foi, sabe? Vim com 12 malas para a Espanha. Nós somos em 4, vim com 12 malas. Se eu falar para vocês que das 12 malas, só 4 nós usamos, para você ver, era só necessário, eu ainda trouxe excesso. Tá tudo guardado. Aí, às vezes eu olho assim e fico, e aí, Deus, eu trouxe mais aqui, não vou usar. Né? Só que aqui na Espanha, onde eu moro, tem muito parques, né? E às vezes a gente vai caminhando a pé pra loja. Esses dias eu com o Dagoberto sentamos nos bancos aqui e tem umas ruínas aqui, né? De uma fortaleza. E aí o Senhor me trouxe. Você lembra quando você dizia que você queria estar aqui? Eu te trouxe. E sabe o que é interessante? É que Deus, Ele não deixou eu vir com os meus recursos. Não deixou. Primeiro, Ele te sacou os recursos. Ele fez com que usássemos todos os recursos e não tivéssemos nada. Aí, Ele trouxe.
Então, eu estou aqui porque o Senhor permitiu. Eu sobrevivo aqui porque o Senhor sustenta. Meu filho faz faculdade aqui, 2 por sinal, porque o Senhor deu. Quando eles nasceram, eu apresentei a eles o altar do Senhor e eu falei: Senhor, sempre orei, conceda a meus filhos o dom de falar vários idiomas, né? E meus filhos falam, a minha filha está aprendendo. E detalhe, de graça. Tá entendendo? O Senhor contempla os seus sonhos. Sabe, levou anos para que isso acontecesse, mas o Senhor contempla os seus sonhos. Eu sempre pus isso diante de Deus, assim como eu coloco a minha nora, meu futuro genro, né? Que seja um homem, uma mulher de Deus, que respeite o Senhor, que ame meus filhos, sejam fiéis, tenham filhos perfeitos. Eu vou apresentando. Nunca volta uma oração de uma mãe e de um pai vazia. Ainda que eu não esteja mais nesse plano físico, a oração chegou ao trono do Pai. É assim que o Senhor faz conosco. É assim que o Senhor faz conosco. Aí eu vejo um milagre atrás do outro acontecendo. Sabe? E aí? Não foi da forma como eu sonhei, mas é da forma como o Senhor projetou para minha vida. É assim que Ele faz na sua. Por isso que quando Deus diz não para você, não é porque Ele está falando assim, não, isso não vai acontecer. Ele apenas está mudando a rota de como vai ser. Ele precisa lapidar ainda algumas coisinhas, tirar algumas arestas que precisam ser tiradas da sua vida. Não foi da primeira, tenta a segunda. O detalhe é não desistir. Nós não podemos desistir. Amém? Mas o que vem primeiramente na ordem divina é crer, sem perceber qualquer sinal. Então depois virá a prova de ter fé e a obra de Deus. Agora, os momentos que passava em sua visão do céu não ocorriam mais. Conseguia observar toda a grandeza de Deus, não tinha mais pecado ou morte espiritual matando a vida dela. Conseguia glorificar a Deus de modo algum podia endireitar-se. Esse cenário foi mudado por um contexto de felicidade e alegria. Deus transforma ainda situações. Ele transforma. Não podemos ficar presos na opressão de Satanás sem visão do céu. Devemos ter uma vida com coisas sagradas, conduzindo ela para alcançarmos a vontade de Deus. Seja um verdadeiro líder de você mesmo, da sua história, influenciando para alcançar somente a graça de Jesus. Conclusão. Um novo cântico se fez na boca dessa mulher. O laço do passarinheiro foi destruído por aquele que veio para curar a todos os oprimidos do diabo. Atos 10, 38. E sua alma, como um passarinho solto, cantava louvores, a céu aberto, do amor redentor de Deus. Depois de momentos de frustrações, vem uma alegria gratificante em nossos corações, com ela bendizendo ao Senhor. Por isso, não fique triste com a situação em que você está passando. Alegre-se em Deus, pois pode ter certeza que Ele vai limpar dos teus olhos todas as lágrimas. Não ande encurvado igual aquela mulher. Erga sua cabeça, creia, tenha fé que existe um Jesus ao qual deu a sua própria vida para que nenhuma enfermidade espiritual se toque. Antes, pelo Consolador, temos a oportunidade de sentir juntos com o Todo-Poderoso. Devemos ser profetas diante de uma geração encurvada, não andando segundo o rudimento deste mundo, segundo pecados e concupiscência, mas antes ter o nosso prazer na lei do Senhor e nela meditar dia e noite. Salmos 1, 2. Amém, meus queridos? Eu não posso passar daqui. Eu agradeço a oportunidade. Foi uma honra estar aqui com vocês. Peço perdão se eu passei um pouco do tempo. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, por estar aqui comigo, acompanhando. Louvo a Deus pela vida do pastor Rogério, da pastora Valéria, pastores que eu amo muito. Aos amigos que entraram aqui, tenho saudade de muitos, né?
Continuo sendo lapidada, ainda estou sendo endireitada. Estou aprendendo muito nessa caminhada com o Senhor. Tenho amado as minhas experiências, sabe? Aprendi a pôr uma mesa posta para minha família, né? A usar o que eu tenho de melhor, porque antes ficava tudo guardado no armário, né? Que era só para as visitas especiais, sendo que o especial estava dentro do meu lar, minha família. Deus já tinha me dado tudo o que eu precisava. Eu só não estava enxergando. Eu estava muito encurvada. E hoje eu enxergo. Hoje eu vejo meu filho se tornando um homem. Muitas vezes, às vezes eu estou com ele na rua, tem alguns conhecidos aqui, e aqui é o costume de perguntar, né, para o homem se pode fazer alguma coisa. Aí o Dagoberto não estava perto de mim, e um casal chegou e o Senhor falou com o Caio: Caio, posso levar a sua mamã ali para tomar um refresco? Aí o Caio, pode? E eu fiquei olhando assim, tipo, como assim o Caio deixa eu sair? E aí eu falei, hoje no almoço, ele falou, não, mamãe, tem que ser assim. Aí eu entendi do Senhor que eu estou entrando numa nova fase. Quando meu esposo não estiver mais presente, estiver na glória, meu filho vai estar me orientando, me coordenando. E Deus já está começando a fazer isso agora. Ele já fica, não, mamãe, eu não acho que isso seja adequado para você. Então, eu estou tendo a oportunidade de ver meu filho se transformar num homem. E já cuidando de mim. É estranho. Confesso demais que é muito estranho isso. Entende? Mas aquelas que têm filho homem, eu acho que não sei se tem já filhos mais velhos que o meu, ou já passam por isso. É estranho quando um filho já quer dar as diretrizes, entende? Ele mesmo marcou uma como é que aqui a gente fala cita, a gente fica aqui na Espanha, você começa a esquecer um pouco português, marcou uma consulta, né? Uma consulta para mim, mãe, ó, já falei com a pessoa e já marquei para você às 10h30. Aí eu falei, eu acho que você esqueceu que eu ia ministrar hoje, né? Que eu não tenho hora para dormir. Ele falou assim, mamãe, você vai acordar e você vai na consulta. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, Deus, quando que esse menino cresceu e passou a mandar em mim? E é isso que eu tenho vivido com o Senhor. Louvo a Deus pela vida de cada um. Espero que essa palavra maravilhosa que o Senhor me deu tenha encontrado pouso no coração de vocês. Que vocês possam frutificar onde vocês estão plantados e onde o Senhor os usa. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, pastora Valéria, pastor Rogério. Estou vendo aqui a Arca de Noé entrando também. Obrigado. Como eu disse, né, no começo com a Cira, né, já tinha chorado bastante aqui, continuei chorando e a gente assim vai. No Senhor, de verdade, agradeço a oportunidade. Eu estou escondida no Senhor. Aqueles que me conhecem sabem que eu amo ministrar a palavra. Eu estou aqui escondida e hoje o Senhor deixou eu me expor um pouquinho. Amo vocês. Eu acho que é só apertar no finalizar aqui, né, pastor? No Face eu não sou muito aplicada, mas eu acho que é só aplicar no finalizar aqui. Amo vocês. Temos saudades imensas de vocês. E se um dia vierem para a Espanha, as casas estão abertas, viu, gente? Sempre vai ter um cantinho aqui. Nós sempre tivemos um quarto do profeta. Tá aqui. Beijo.